Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de invocarmos o Espírito Santo, que é o grande inspirador do nosso caminho de formação para a santidade, nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos de formação, agradecidos a Deus pelo nosso chamado a uma vida de maior perfeição no caminho da santidade. Hoje a palavra de Deus, estou gravando esse vídeo no dia 15 de junho de 2015. E a primeira leitura da missa de hoje, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, começando do versículo 1, diz assim: Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Essa palavra é muito preciosa, porque além de ser palavra de Deus, é uma palavra que todos nós temos que torná-la atual. É no nosso dia. Vocês vejam como a mídia explora o momento presente. Como a mídia, ao fazer propaganda dos seus produtos, ela, conhecendo o poder dessa palavra agora, do momento presente, ela lança a mão disso e diz: você não pode perder essa chance. Corra antes que acabe. É agora. Chegou a sua vez em que você vai poder comprar isso, comprar aquilo. Não perca tempo. Não perca esta chance. É isso que a mídia coloca na nossa mente, no nosso coração, nos exortando a não perder a oportunidade. Pois bem, a palavra de Deus, através de São Paulo, gente, eu estou muito gripada, hoje eu vou assoar o meu nariz muitas vezes, vou tossir, vou espirrar, e vocês vão, cada vez que eu fizer isso, vocês vão dizer: Jesus, misericórdia, tá? Bom, então, São Paulo diz assim, nos exortando, diz: não recebam a graça de Deus em vão. No momento favorável. Qual é esse momento favorável? É o agora. É este em que vocês estão me vendo, é este em que eu estou gravando. Este momento do agora é o tempo favorável da graça de Deus. É a hora de Deus na vida de cada um de nós. O momento presente é uma imensa graça de Deus, oportunidade que Deus nos dá para decidirmos a nossa vida. O que é que eu quero fazer da minha vida? É agora, é neste momento. Então, Senhor, vos peço que este momento em que estamos todos juntos, derrameis a vossa graça, o vosso Espírito Santo, Senhor, que nos faça concentrar a nossa própria vida na graça da hora, na graça do presente, na graça do agora, na graça do hoje, porque é este hoje, é este presente, é este agora, o momento favorável para dispensardes para cada um de nós aquilo de que mais nós precisamos. Portanto,
é nesse espírito que nós vamos terminar a primeira parte desta apostila sobre caminhos laicais de perfeição, com o último item, né, que nos faz fazer uma pergunta. É verdade que a verdade é conhecida? Porque alguns, talvez até de vocês, podem achar, mas a irmã está batendo em cima de uma tecla que já é para lá de conhecida de todo mundo. Quem é que não sabe que Deus exige a perfeição, como Ele é perfeito, de cada um dos seus filhos? Todo mundo sabe disso. Será? Sabe mesmo? Porque vou retomar umas pregações passadas, até o Concílio Vaticano II, a palavra santidade não era aplicável à vida laical. Era própria dos sacerdotes, era própria dos religiosos. Só esses é que estavam obrigados a aderirem a uma forma de vida chamada de perfeição, na santidade. Vem o concílio e diz: não é privilégio só dos sacerdotes e só dos religiosos. Esse é um plano de Deus, do nosso Pai, que independente do estado de vida que abraçamos, exige de cada um no seu estado de vida, deve realizar a própria santificação segundo o projeto de Deus. Melhor, deve se deixar santificar segundo o projeto de Deus dentro do seu próprio estado de vida. Volto à pergunta: será que verdadeiramente todos os cristãos leigos sabem que são chamados a um estado de vida de perfeição na santidade? Não sabem, não. E vocês têm que agradecer muito a Deus por estarem ouvindo o que vocês estão ouvindo, por estarem vendo o que vocês veem, por estarem aprendendo o que vocês estão aprendendo. Muitos que talvez aproveitariam muito mais do que nós este conteúdo maravilhoso de formação, aproveitariam muito mais do que nós, que estamos aqui toda semana malhando sobre esse assunto, sobre o privilégio de sermos chamados a sermos santos, como o Pai do céu é santo. É privilégio, não é peso, não é carga, não é cruz, é privilégio. Sofrer por Jesus para defender a santidade da nossa vida é privilégio, não é castigo, não é cruz, não é peso, não é sofrimento. Aliás, claro que sem sofrimento ninguém se torna santo, mas é um sofrimento encarado conforme o enunciado, conforme a fundamentação bíblica da espiritualidade da nossa comunidade. Alegro-me nos sofrimentos. Alegro-me com todas as ocasiões de provação pelas quais nós passamos, porque estamos completando na nossa carne o que falta a paixão de Cristo por seu corpo, que é a Igreja. São Francisco de Assis, depois de uma experiência mística, durante um retiro que ele fez, ele saiu gritando dessa experiência e dizendo: o amor não é amado. Ele gritava de dor: o amor não é amado. Mas eu vou dizer para vocês
que se fosse eu hoje, se eu tivesse essa experiência de São Francisco, eu gritaria: a verdade não é conhecida. A verdade de Jesus Cristo não é conhecida nem por mim, nem por nós, nem pela igreja, nem pelo mundo. Porque a verdade toda de Jesus, só no céu nós vamos conhecer. Mas aquilo que nós podemos já conhecer, um pouquinho que seja neste mundo, estamos ficando devendo para muita gente. De um modo geral, nós cristãos, sacerdotes, religiosos, leigos, estamos falhando e muito a respeito de formar o nosso povo, de nos formar e formar, colaborar, ensinar o nosso povo sobre o Evangelho de Jesus. O conhecimento não salva ninguém. A doutrina não salva ninguém. Mas eu só amo e só vivo aquilo que eu conheço. Eu não aprendo para me salvar. Eu aprendo para viver o que Jesus deixou como projeto do seu reino. Os leigos têm uma condição de vida especial. A condição laical é vivida no chamado século, uma linguagem antiga, mas que ainda hoje estão nos documentos da igreja. A condição laical é uma condição secular. Isto é, os leigos, o lugar onde os leigos vivem e atuam e agem, é o chamado, na linguagem antiga, repito, no século, isto é, no mundo, fora do ambiente de igreja. É lá que eles têm que dar o testemunho de Jesus. E muitas vezes, o que eu já escutei muitas vezes, vocês talvez também, talvez vocês até tenham falado: mas essa exigência da irmã mesmo, né? A minha exigência, ela está muito séria. Eu acho que ela está esquecendo que nós somos leigos. Não estou esquecendo, não. Eu só estou sendo fiel à exigência do Evangelho. Depende do jeito como você olha. Os termos que nos deixar santificar pelo Espírito Santo. Ninguém pode dar como desculpa de não ser santo porque é leigo. Ninguém pode dar essa desculpa porque eu sou leiga. Deus não exige isso tudo de mim. Deus não quer isso tudo de mim. Bom, não quero o que exige de um sacerdote. Não quero o que exige de um religioso. Mas e o que exige da vida laical? E, além disso, eu gostaria de que vocês que estão me vendo e ouvindo mudassem um pouquinho o foco desta exigência de santidade de vida. Ao invés de ver como peso, como exigência muito ferrenha, vocês, que tal? Vocês vissem como privilégio. A exigência evangélica é para todos. Claro que cada um segundo o estado de vida que abraçou. Ninguém é dispensado do privilégio de ser chamado para uma vida de perfeição na santidade. E o que significa perfeição na santidade? O que me santifica? Senão o amor. O amor a Deus, em primeiro lugar e acima de tudo, e o amor ao próximo. Como Jesus ama, Ele exige que eu ame. Nisto consiste a nossa santidade. Muito bem. Então a gente pode
num certo momento, dizer, mas como que Deus exige isso de mim? Se Ele sabe que eu sou leiga, que eu sou casada, eu tenho deveres para com meu esposo, para com minha esposa, para com meus filhos, para com meus pais, meus irmãos. Deus sabe disso ou não sabe? Claro que sabe. E Ele diz então, bom, então você, já que é tudo cheio desses compromissos, você fica dispensado de percorrer a estrada da perfeição na caridade. Não, Ele não dispensa ninguém. Então, a partir desse momento, nós consideramos encerrada esse ponto número 1, que fala sobre a vocação universal à santidade, e vamos entrar no ponto número 2, cujo título é A Santificação dos Leigos no Mundo. Gente, é muito interessante esse capítulo 2, porque vai descer em pormenores. Os 2 âmbitos principais onde se desenrola a vida laical, de um modo geral, é no matrimônio e no mundo do trabalho. Vida familiar e vida profissional. E aí a gente pergunta para você, leigo, essas 2 áreas, matrimônio e trabalho, não abrange a sua vida toda? Veja se não abrange. Abrange. Portanto, a sua vida como leigo há de ser instrumento de santificação para vocês. A vida de vocês, o ambiente em que vocês vivem, é ali que vocês encontram os instrumentos da sua santificação. Vocês vejam o Adilson, aquele que aparece aqui do meu lado, numa das fotos aí que vai sair pela internet, é casado. O Rodrigo é noivo. Eu sou religiosa. Você, pense no seu estado de vida. Nós encontramos os meios necessários para a nossa santificação dentro do estado de vida que nós abraçamos. Portanto, vocês leigos, vocês encontram armas que ajudam você a construir, pela graça de Deus, pela aderência a Jesus Cristo e ao seu Espírito Santo, a construir a sua santidade no mundo em que você vive, em que você atua. Vamos tomar o livro do Gênesis, capítulo 1, versículos de 27 a 28. 27 e 28. Deus criou o homem à sua imagem, e os criou homem e mulher, e Deus os abençoou, dizendo-lhes: procriai e multiplicai-vos e enchei a terra. Até aqui, Deus está falando da vida familiar. Continuando, Deus vai falar do mundo do trabalho, quando Ele diz: submetei e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais e tudo quanto vive e se move sobre a terra. Deus está falando do trabalho humano. Porém, todos nós sabemos que, pelo pecado, esses 2 pontos foram profundamente afetados, foram desorganizados. A decadência foi infinita, foi muito grande. E até hoje, nós vemos a vida familiar nem sempre como um lugar saudável,
onde as pessoas possam se desenvolver humanamente e religiosamente saudáveis. E vemos, por outro lado, o mundo do trabalho extremamente difícil, porque ganhamos o pão com o suor do nosso rosto. E como tem gente que precisa suar e muito para ganhar este pão. Então, aquilo que seria naturalmente harmonioso e fonte de felicidade recíproca passa a ser um ambiente quase que de maldição. Vamos ver como é que a igreja ensina sobre este âmbito onde vocês vivem, meus queridos. Antes, porém, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Eu não tenho pressa de terminar o conteúdo daquilo que nós estamos ensinando. Não tenho. Eu prefiro ensinar pouca coisa de modo profundo, o tanto possível, do que ensinar muita coisa de modo superficial. Não posso, por outro lado, deixar a vocês a tarefa de aprofundar os assuntos. Isso eu gostaria até que vocês pudessem fazer, e é louvável se vocês fizerem. Mas eu sei de quão pouco tempo vocês dispõem para isso. Então, eu me disponho a esmiuçar, a triturar, a pesquisar, sem pressa e sem medo de não deixar acabada essa formação. Vamos pegar, então, um dos documentos mais importantes do Concílio Vaticano II. É a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que fala sobre o papel da igreja no mundo de hoje e o relacionamento da igreja com o mundo. Há partes desse documento que faz para nós uma radiografia maravilhosa do mundo. E a gente vê, puxa vida, aqueles cardeais que estão lá, que estiveram reunidos, aqueles bispos que estiveram reunidos em Roma durante o Concílio Vaticano II, esses que a gente acha que estão fora do mundo, que não entendem nada do que nós vivemos aqui do lado de fora, não, vocês não têm ideia. Eles sabem das coisas muito mais do que nós, porque podem também contar com a assistência do Espírito Santo, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e sempre será. Eu selecionei aqui para vocês dois artigos, 2 pontos da Gaudium et Spes. O número 37 e o número 38. Talvez hoje dê para eu acabar o número 37, que diz o seguinte: a Sagrada Escritura, a Bíblia, confirmada pela experiência dos séculos, ensina à família humana, a todos os homens. Olha como a igreja é universal. A Sagrada Escritura e a igreja são valores universais, são fontes de conhecimento universal. A Sagrada Escritura ensina à família humana que o progresso humano, tão grande bem para o homem, traz consigo também uma grande tentação. Primeiro ensinamento do concílio: a igreja não é uma alienada da vida humana. Ao contrário, a Santa Igreja de Jesus Cristo, a nossa Igreja Católica, ela é muito antenada. Ela é especialista em humanidade. Ela sabe reconhecer os valores e os contravalores de tudo que existe, de tudo que está aí à disposição do homem. Então ela reconhece que o progresso humano
é um bem para o homem. A igreja não é antiprogressista. A igreja não é anti o desenvolvimento. Mas tudo que é bom do progresso humano tem o apoio da igreja, porque ela tem discernimento do Espírito Santo. Ela tem a garantia da assistência permanente em todo o século, da presença de Jesus. Eu estarei com vocês. O meu Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então vamos parar com essa bobagem de achar que porque a igreja não aprova determinadas posições ideológicas do mundo de hoje, ela é anti-progresso. Não, ela vai ser ela vai ser contra tudo o que possa contrariar a verdadeira felicidade do homem, em vista do seu fim último, que é Deus. Mas esse mesmo progresso humano, que a igreja defende como um bem da humanidade, a igreja também reconhece que esse progresso pode vir a ser, e é, muitas vezes, uma fonte de tentação. Por quê? Porque o homem é o grande protagonista do progresso. Mas de que homem se trata? Se trata daquele homem ferido profundamente no seu mundo interior pelo pecado. É este homem que traz em si uma desestrutura, uma desorganização existencial por causa da ferida do pecado. E por isso, este mesmo homem, capaz de progressos imensos e bons, é capaz também de perturbar a ordem dos valores, inverter a ordem dos valores e misturar o bem com o mal, a tal ponto que não é mais capaz de distinguir. A Sagrada Escritura que fala: meu povo não distingue a mão direita da esquerda, para indicar que meu povo mistura, não sabe mais, chama de bem o que é mal e de mal o que é bem. E não é só os homens, individualmente considerando, mas grupos que se juntam e pensam que este progresso humano é um progresso que se refere apenas ao seu próprio eu ou ao seu fechado nosso. E os fazem esquecer que existem pessoas, outras por fora, que não têm condição de aurir os benefícios verdadeiros, autênticos desse progresso. Quantos estão fora disso? E assim o mundo deixa de ser, diz a igreja, um lugar de verdadeira fraternidade. Enquanto que o acrescido dos homens ameaça já destruir o próprio gênero humano. Em outras palavras, quando nós deixamos de ser fraternos, porque egoisticamente nós nos fechamos cultivando e aurindo, adquirindo os bens de consumo, os bens do progresso só para nós, ou só para mim, e deixando de lado tantas pessoas fora desse processo, nós estamos realmente contra o plano de Deus, que nos quer todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Todos rezando com propriedade e com verdade, dizendo: Pai nosso,
que estais no céu. O Pai é nosso. A fonte de todo bem é nosso. Os bens advindos desta única fonte são nossos. Então, qual é o pensamento da igreja? Vamos sim buscar o progresso da humanidade, mas para que este progresso seja disponibilizado para todos. No segundo ponto deste número 37, a igreja reconhece que existe um duro combate entre os poderes das trevas que atravessa, com efeito, toda a história humana. Existe um duro combate entre os poderes das trevas. Vocês sabem o que é trevas? É o reino diabólico do demônio. Um ser espiritual do mal, que optou por estar na contramão de Deus, que optou por ser o adversário de Deus e dos filhos de Deus, sabendo que não pode atingir Deus diretamente. Seria uma insanidade. Ele se volta contra quem? Contra os filhos de Deus. E nós sabemos que desde o princípio do mundo, e segundo a palavra do Senhor, esta luta entre os poderes das trevas e os filhos de Deus, essa luta durará até o último dia da história. Mas não precisamos pensar só na história, no último dia da história. Essa luta vai durar, gente, até o último dia da minha história pessoal. Portanto, existe uma luta entre o poder das trevas e eu, e existe uma luta do poder das trevas contra toda a humanidade. E nós estamos então inseridos nesta luta. Nós nos tornamos o palco onde se desenrola esta luta. Mas não somos só o palco, não. Nós somos vítimas disso. Mas vítimas que sofrem por amor a Cristo, que dão a vida por Cristo até o derramamento de sangue se necessário, mas que sabem que são mais do que vitoriosos. Porque a nossa comunhão não é com o reino do mal. A nossa comunhão é com aquele que morreu, ressuscitou, está sentado gloriosamente à direita de Deus no céu. Então, o homem, a vida do homem no mundo é uma batalha constante, é uma luta constante. E nós sabemos que se quisermos ser fiéis ao bem até o fim, este combate vai ser duro. E só com grande esforço pessoal e, sobretudo, com a ajuda da graça de Deus, nós conseguiremos realizar aquilo que Jesus quis, aquilo que Jesus rezou, a unidade dos seus irmãos como filhos de Deus. Nisso está o ponto central do caminho de perfeição para todos os cristãos, não só para leigos, mas para religiosos e sacerdotes. Então a Igreja de Jesus, confiando no desígnio, no plano do Criador, ao mesmo tempo que reconhece que o progresso humano pode servir para a verdadeira felicidade dos homens, não pode deixar de repetir aquela palavra do apóstolo na carta aos Romanos, capítulo 1, capítulo 12, versículo 2, quando diz
Não vos conformeis com este mundo. Então, triturando um pouco esta frase e voltando ao mesmo pensamento inicial deste ponto número 37 da Gaudium et Spes. A igreja, primeiro, reconhece que o progresso humano pode servir para a verdadeira felicidade dos homens. Progresso em todas as áreas. Verdadeiro progresso, estou falando, viu, gente? Verdadeiro desenvolvimento. Porque aquilo que serve para a construção do homem, da família humana, é progresso e desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, válidos e apoiados pela igreja. Mas, infelizmente, o mundo das trevas chama de progresso, chama de desenvolvimento, coisas, posturas, ideologias que são para destruir a dignidade do ser humano e o seio da família. Então, o princípio é este. A igreja reconhece que o progresso humano pode servir para a verdadeira felicidade dos homens. Mas a mesma igreja que reconhece isso não pode deixar também de nos alertar que nós só poderemos contribuir com o bem se a nossa mentalidade e o nosso coração não estiverem conformados com o mundo. Não podemos assumir a forma do mundo. Não somos como uma massa de bolo, que se você puser numa forma quadrada, o bolo vai sair quadrado. Se vocês colocam numa forma redonda, o bolo vai sair redondo. O mundo não pode ser formador de ninguém. Mesmo o mundo bom, mesmo o progresso bom, não pode. Por quê? Porque quem decide a nossa vida não somos nós, não sou eu, não é vocês, não somos nós, fiéis, leigos, religiosos e sacerdotes. Não, quem decide a nossa vida é Deus. Quem quer o nosso verdadeiro bem é Deus, nosso Senhor. Por isso, a santidade, tanto de leigos como de religiosos, como de sacerdotes, é uma luta. É uma luta contra o espírito da vaidade e da malícia. Olha bem o que a igreja coloca. O que estraga a vida do ser humano neste mundo? Dois probleminhas morais: a vaidade, a divinização das coisas vãs, a idolatria das coisas vãs, e a malícia, aquela maldade sutil que transforma, aquela segunda intenção que transforma a atividade humana, que se destina ao serviço de Deus e aos homens, em instrumento do pecado. Eu gostaria muito de parar aqui com vocês. Vocês estão se lembrando daquele momento em que nós rezamos na oração da família, da nossa família? Pedimos a Deus que purifique a nossa casa de toda vã atividade, de todo vão relacionamento, de toda vã presença, de toda vã preocupação. Quantos vãs que aparecem aqui, vaidades, são coisas supérfluas, são coisas não necessárias, mas que a mentalidade do mundo quer inculcar em nós, que nós precisamos. Sim. E para eu conquistar, para eu adquirir os bens proporcionados pelo progresso, de forma a qualquer custo, eu posso empregar qualquer meio.
Então eu me torno o senhor do mundo. Então já a nossa atividade humana, baseada na vaidade das coisas, baseada nas segundas intenções, nos desejos camuflados, nas mentiras estatuídas, legitimadas. Essas atividades humanas já não estão mais a serviço da glória de Deus e ao bem da humanidade, mas está se tornando instrumento do pecado, do mal, do qual o demônio se vale. Agora vem a pergunta: como é que eu posso superar esta situação que a igreja qualifica? É uma situação miserável. Como é que eu posso, eu, leigo, no mundo, como é que eu posso superar, vencer, ultrapassar esta dificuldade, esta montanha que se coloca diante da sua vida, querido? Nós professamos que todas as atividades humanas, constantemente ameaçadas pela soberba, o amor próprio desordenado, todas as nossas atividades humanas devem ser purificadas e levadas à perfeição pela cruz e ressurreição de Cristo. Eu não sei onde você milita no mundo, onde é o seu campo de trabalho. É na política? É na educação? É no campo das artes? É no campo da ciência? É no campo da tecnologia? É no campo das comunicações sociais? Eu não sei aonde você atua. É na família? A igreja diz que em qualquer um desses campos, toda e qualquer atividade está sob a ameaça do mal. E cabe a nós, cabe a você, cabe a mim, a cada um de nós, purificar o próprio coração para que as nossas ações humanas colaborem para purificar, levar, pregar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua gloriosa ressurreição todo o mal que existe no mundo. Então, o que nós precisamos ser? Novas criaturas no Espírito Santo. Nós podemos e devemos amar as coisas criadas por Deus. Podemos e devemos amar as coisas criadas por Deus. Nós recebemos um mandato para isso. O nosso mandato foi que nós administrássemos a criação. Nós recebemos de Deus esta ordem. E por isso nós temos que respeitar os bens disponíveis para nós, como coisas vindas da mão do Pai Criador. Não para só usarmos, usufruirmos, mas para agradecermos, para louvarmos, para bendizermos, para também colocá-las sob o nosso domínio, porque Deus falou: dominai sobre toda a criação, sejam senhores da criação. Mas o que o homem está esquecendo é que existe acima do seu senhorio humano o senhorio de Jesus Cristo. Por isso São Paulo diz: todas as coisas são vossas, estão à nossa disposição. Porém, nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Gostaria que vocês pensassem muito nesta semana, neste ponto
37 da Gaudium et Spes. Vou deixar o ponto 38 para a pregação seguinte. Se ainda eu voltar neste ponto, viu, gente? Eu fico prometendo as coisas, depois muda no meio do caminho, aí vocês ficam todos atrapalhados. Então vamos ao terceiro ponto, o compromisso desta semana. Escreva. Número 1. Quais sentimentos e pensamentos lhe ocorreram ao tomar consciência desse dever de santificação que você, leigo, deve buscar na própria vida e no ambiente em que vive? Quando você escutou essa pregação, percebe que você tem que buscar a própria santificação no matrimônio e na vida profissional, que sentimentos isso trouxe para vocês? Ou que pensamentos também? Ponto número 2. Quais as suas reais dificuldades para, nesses ambientes, se santificarem? Quais as dificuldades que vocês estão encontrando no seu caminho de santificação? E como é que você consegue superá-las? Então, praticamente são 3 perguntas. Você vai escrever os seus sentimentos ou pensamentos ao perceber a extensão do dever de ser santo. Em segundo lugar, quais as dificuldades que você encontra? E em terceiro lugar, como é que você supera essa dificuldade? Contem com a minha oração. Vocês estão vendo que a iluminação melhorou 100%? Vocês estão vendo? Não, vocês não estão vendo o que tem atrás de mim. Atrás de mim, o Rodrigo providenciou uma tela de fundo onde ele vai poder jogar e tornar dinâmica, né, a nossa pregação. Tudo isso, gente, com o sacrifício de vocês. Continue nos ajudando financeiramente também, mas sobretudo com a fidelidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.